Nesse vídeo, a gente vai falar de futebol brasileiro e futebol argentino. E não são as seleções não, tá? Não é a seleção do Brasil e seleção da Argentina, até porque a gente sabe a diferença das duas no momento. A Argentina vive um momento melhor, é a vice-campeã do mundo, e o Brasil foi eliminado bem antes de chegar numa final. Então, não vamos falar de seleções, nem do Brasil, nem da Argentina. Mas vamos falar de clubes. Movimentou as redes sociais ultimamente, depois que definiram ali os brasileiros e os argentinos na Copa Libertadores da América, e a gente viu que há um abismo entre os clubes brasileiros e os clubes argentinos. Futebol argentino não é só questão econômica, não, e a gente vai mostrar para você nesse vídeo. Para a gente começar, vamos dar uma olhada na Libertadores, no chaveamento da Libertadores da América. Ainda falta um jogo, no momento da gravação desse vídeo, ainda falta o jogo do Tolima e do Del Valle, que um dos dois vai ser o rival do Flamengo na próxima fase. Mas a gente olhando bem para o chaveamento da Libertadores, a gente tem Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Corinthians representando o futebol brasileiro, e a gente tem o Estudiantes de La Plata e o Platense representando o futebol argentino. Não tem River, não tem Boca, não tem o Racing, não tem vários dos tradicionais argentinos. Lembrando, falta uma vaga ainda, mas não será nem um argentino e nem um brasileiro. Já está definido. Temos 50% de brasileiros na próxima fase, que aí são as quartas de final da Libertadores da América, e apenas dois times da Argentina, e nem são os mais tradicionais. Estudiantes, que até já teve seu bom momento, e agora o Platense. E, claro, a vantagem, os próprios argentinos dizem que provavelmente pode ter mais uma vez uma final brasileira. E a gente foi tentar entender por que o futebol brasileiro, tirando, claro, a questão econômica, que isso conta muito, o que mais faz o futebol brasileiro ser tão melhor do que o futebol argentino? E tem algumas explicações. Primeiro, o nosso campeonato. O campeonato brasileiro já tem um bom tempo que é pontos corridos, tem 20 equipes, um contra o outro, todo mundo se enfrentando ali. Tem o rebaixamento também, então os 4 últimos colocados caem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você já viu como que é a tabela do Campeonato Argentino? Para entender o Campeonato Argentino, você já começa por aí a ver a diferença do futebol brasileiro para o futebol argentino. Bora dar uma olhada na tabela do campeonato. Sim, a tabela do Campeonato Argentino é dividida em duas, porque são dois grupos. Tem o grupo A e o grupo B. E o grupo A tem 15 clubes e o grupo B a mesma quantidade, também 15. Ou seja, o campeonato argentino tem 30 equipes. Mas até aí tudo bem, são 30, O futebol brasileiro tem 20, são 10 a mais. Mas o problema não é esse, ter 30 equipes, ter 40 equipes, ter 15 equipes. O problema é o nível do futebol. Tem equipe no campeonato argentino que poderia estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E essas equipes enfrentam Boca, Racing, River e por aí vai. E aí, quando tem que enfrentar um time brasileiro, que é muito mais preparado, além da questão econômica também, a situação dos argentinos fica complicada. Os dois principais clubes da Argentina, River e Boca Júnior. O River tem que enfrentar equipes que no Brasil não jogariam nem a primeira divisão e na Argentina joga. E aí, quando eles têm que disputar uma Copa Libertadores da América, o que acontece? Vai pegar o Palmeiras, pega um Flamengo, pega um Corinthians, equipes que estão mais preparadas, e às vezes nem tão preparadas assim, mas economicamente tem jogadores que poderiam estar na Europa e estão jogando no futebol brasileiro. Então, aí já vem um dos problemas, o nivelamento do campeonato. O campeonato brasileiro, onde a gente tem clássicos o tempo inteiro, cada rodada tem um clássico ali diferente, um time que está na zona de rebaixamento pode dificultar aquele time que está lá na zona de classificação da Libertadores, pode tirar ponto de um time que está brigando pelo título. Já no campeonato argentino isso é mais difícil de acontecer. O nível de Boca, River, Racing, Estudiantes, os principais argentinos, para outras equipes há uma diferença muito grande. E aí, quando eles vão jogar a Libertadores da América,
eles veem a diferença, principalmente depois que passa a primeira fase. Depois que passa da primeira fase, quando chega a oitavas de finais, semifinais, é aí sim que os brasileiros ainda se reforçam mais no meio do ano. Mas não para por aí, a gente deu uma olhada na tabela do campeonato argentino. Já é bem. Ah, e outra coisa, lá tem uma média, não é rebaixamento igual no futebol brasileiro, onde ficou em último, está rebaixado. É uma média que eles fazem lá, ou seja, praticamente não há um rebaixamento no campeonato argentino. Então, é outro problema que tem, ou seja, não fica só os melhores na primeira divisão, igual aqui no Brasil. Se o time tiver uma campanha muito ruim na temporada, independente de ser um clube com muitos torcedores, com poucos, tradicional ou não, ele vai para a Série B. Não está tendo, pelo menos há muito tempo, virada de mesa. Na Argentina, sim. Uma bagunça, tá? Há uma bagunça. Aí sim a gente entra na parte econômica agora, que a parte econômica pesa. O que a CBF paga, principalmente ao campeão da Copa do Brasil e ao campeão brasileiro, e o que a AFA paga aos clubes argentinos quando ganha alguma coisa lá. Você vai ver que a diferença é bem grande, tá? Bora começar pelo brasileiro, pela CBF. Dá uma olhadinha. Nesse ano de 2026, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, vai pagar ali em torno de 78 milhões de reais ao campeão da Copa do Brasil. Isso daí somado às fases, né? As fases anteriores. O campeão da Copa do Brasil vai ganhar mais de 100 milhões. Então, o campeão da Copa do Brasil, só a Copa do Brasil, tá? Mais de 100 milhões, somando ali o título, passando de fase, cada fase tem um valor, então vai passar de 100 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro, o Brasileirão desse ano, a premiação vai ficar em torno de 50 milhões. Isso a gente só está falando da premiação, fora as outras coisas, né? Tem patrocínio, ingresso, tudo que a gente sabe que os clubes brasileiros, venda de jogador também, isso inclui. Mas só olhando para dinheiro da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, só para o campeão da Copa do Brasil, 78 milhões, fora tudo que vai ganhar ao longo, né, da competição e também da Copa, do Campeonato Brasileiro. Então, Copa do Brasil 78, Campeonato Brasileiro 50. Já é muita coisa, né? Já é muito dinheiro. Aí você pensa, olha, né, muita grana e tal. Aí você vai comparar com o futebol argentino. O que a AFA paga para os clubes argentinos, olha, vou te falar, dá uma olhada. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Isso daí para o campeão de cada turno, tá? Então, se o clube é campeão, lá o torneio Apertura é dividido também, o torneio é dividido em dois. Então, no máximo, vão pegar 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. Se ganhar, o mesmo clube ganhar os dois turnos, tá? Lá do torneio Apertura. Não dá nem para comparar. Isso aí é o salário de um jogador top aqui no futebol brasileiro. Então, ainda tem essa questão. O que a AFA paga na Argentina para o clube que é campeão, a gente está falando do campeão, tá? 500 mil dólares para o campeão. Isso daí é salário de jogador aqui no futebol brasileiro, praticamente. Um jogador top aqui no Brasil tira mais ou menos isso daí em pouco tempo. E a gente está falando do campeão. A gente não está falando de ganhar uma partida ou de chegar numa outra fase, igual de Libertadores ou outra fase de Copa do Brasil. O campeão ganha 500 mil dólares. Então você vê a diferença do futebol brasileiro, que paga 70 milhões, vai tirar 100 milhões, e o outro que ganha 500 mil dólares. Como que você consegue montar uma equipe, né, competitiva contra outra? Claro, o futebol acontece, às vezes uma equipe com muito dinheiro vai perder para uma equipe que tem menos dinheiro. É a graça do futebol. Mas você montar a equipe todo ano para se manter ali brigando por título, e a gente até teve exemplo, né, em outras edições de Libertadores, na primeira fase, os times argentinos até conseguem vencer os times brasileiros, mas quando chegam nas fases decisivas, quartas de finais, semifinais e final, a última vez que um argentino ganhou uma Copa Libertadores da América foi em 2018. De lá para cá, de 19 para cá, só o Brasil. E eles chegaram mais próximos quando o Boca chegou na final com o Fluminense no Maracanã. De lá para cá, nada. É só final brasileira. E tem tudo para ser mais uma final brasileira esse ano também. E o futebol argentino ficando cada. E a gente está falando, o foco está sendo o futebol argentino. Isso porque a gente nem está falando do futebol uruguaio, do futebol paraguaio, chileno, que a crise é pior ainda. Né? A crise de talentos, a crise financeira é pior ainda nesses países. A gente está falando que sempre foi, a disputa sempre foi Brasil e Argentina.
e agora é Brasil. E hoje em dia, os clubes brasileiros, a Libertadores virou uma Copa do Brasil internacional, praticamente, né? Praticamente isso. E vamos num outro cenário. Se não bastasse a questão de premiação, a gente tem que falar também da questão dos jogadores. Hoje, o Brasil, os clubes brasileiros conseguem trazer jogadores da Europa para jogar aqui no futebol brasileiro. Depay, né? Tem o John Arias, que o Palmeiras trouxe, saiu do Fluminense, foi para a Inglaterra e voltou para o futebol brasileiro. O Arrascaeta no Flamengo não precisou sair do Flamengo para jogar na Europa. No Flamengo mesmo, o salário que ele ganha aqui, ele ganharia na Europa, num time médio ou num time intermediário do futebol europeu. Né? Então, talvez para o jogador nem precisa ir para a Europa. No Brasil, ele ganha salário de clube europeu, de um time médio da Itália, de um time médio da Alemanha, de um time médio da Espanha. Para que sair do Brasil? E muitos jogadores argentinos também, que antigamente saíam do futebol da Argentina já pensando na Europa, hoje eles preferem até vir para o Brasil. Temos vários exemplos de argentinos que brilham no futebol brasileiro, no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, o Garro, vários jogadores que poderiam sair da Argentina e ir para o futebol europeu e estão aqui no futebol brasileiro. A questão salarial também. E outra coisa, venda de jogador. O Brasil vende jogador para a Europa por milhões. Hendrick, Vini Júnior, né? Vários jogadores aí que, quando saem daqui, os nossos clubes ganham muito dinheiro. O jogador ele é muito mais valorizado quando ele joga no Campeonato Brasileiro do que quando ele joga no Campeonato Argentino. O peso do campeonato faz com que o jogador brasileiro seja mais valorizado para ser vendido para o exterior. Ou seja, um clube da Inglaterra, ele paga muito mais a um clube brasileiro para um garoto daqui do Brasil do que para um garoto da Argentina. Então, jogar no Brasil, ainda os nossos clubes conseguem vender muito melhor os nossos jogadores para o exterior do que o futebol argentino. Então, para conseguir fazer com que o futebol argentino volte a ser competitivo ao futebol brasileiro, eles têm que mudar muita coisa. Claro, a economia pesa, a economia do país pesa bastante, dos clubes também, e não tem nem a desculpa das SAFs, né? Porque a SAF salva, vira a SAF que resolve. Não, porque aqui no Brasil também tem clube que é SAF e tem problema financeiro, né? E é um problema que a SAF só não resolve. Claro, ela ajuda, mas se não for bem administrado, mesmo sendo SAF, não resolve. Primeiro, um campeonato mais competitivo, a questão do rebaixamento também para nivelar, principalmente para poder encarar. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai voltar no Mundial de Clubes, onde os argentinos foram muito mal e os brasileiros foram avançando. Palmeiras, Fluminense, o Flamengo, eles foram bem no Mundial de Clubes, enquanto River e Boca Juniors não foram. Então, é isso. A Libertadores já diz muito, né? Metade dos classificados são do Brasil. Metade. E isso daí já representa que o Brasil tem boas chances de ter mais uma vez uma final brasileira na Copa Libertadores, enquanto os argentinos não têm nem favoritos assim, né? Porque Estudiantes e o Platense não são favoritos como são River e Boca, que estão na Sul-Americana. Podem até ganhar, porque o futebol brasileiro não valoriza muito a Sul-Americana. Prefere até ganhar uma Copa do Brasil e um Brasileirão do que a Sul-Americana. Mas olhando para a Libertadores, a gente vê que para o futebol argentino conseguir competir com o Brasil não é só a questão financeira. Primeiro, a estrutura do seu futebol e ir muito mais além disso também para conseguir tirar essa hegemonia do futebol do Brasil na Libertadores. Provavelmente, se continuar do jeito que está, nos próximos anos, o Brasil vai continuar mandando na Libertadores da América. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no Placar Mix Esportes também, para a gente sempre trazer conteúdos. E lembrando, você pode mandar sua mensagem na nossa rede social, vai aparecer aqui embaixo, para você, manda pergunta, manda mensagem que a gente pesquisa e traz para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.